O luxuoso restaurante El Rincón Escondido de Toledo, distante da loucura de Madrid, irradiava uma elegância discreta, típica dos estabelecimentos de alta gastronomia no centro histórico. As luminárias de cristal e âmbar se refletiam nos talheres de prata sobre as toalhas de mesa impecáveis, criando uma atmosfera de riqueza silenciosa. Era a noite do dia 15 de novembro, uma data que se gravaria profundamente na memória de 3 pessoas. O salão estava particularmente cheio, com mesas ocupadas por figuras influentes da política local e da alta sociedade, o que tornava o ambiente completamente alheio à maldade que se desenrolava em seus bastidores. O principal responsável por essa hipocrisia era Álvaro Ruiz, o gerente, um homem de 41 anos, alto, com os cabelos escuros puxados para trás com gel, seu sorriso, largo demais, fácil demais, era uma máscara bem treinada. Nascido em Valência, Álvaro havia aprendido a usar seu charme superficial para ascender social e profissionalmente, escondendo uma personalidade profundamente narcisista e predadora. Ele ocupava o cargo de gerente há 5 anos, tempo suficiente para ter aperfeiçoado seu método sombrio. O assédio sistemático e o abuso de poder contra as jovens garçonetes vulneráveis que dependiam dele para sobreviver. Dentro do contexto legal da Espanha, seus atos se configuravam como um grave crime de assédio sexual continuado no ambiente de trabalho, punido severamente pelo Código Penal, especialmente pela relação de hierarquia e dependência. A prática de contratar pessoal em situação irregular ou sem carteira assinada, a chamada economia informal, não apenas representava uma infração administrativa e fiscal para o restaurante, mas para Álvaro era a arma perfeita de controle. Uma denúncia de assédio implicaria que as vítimas poderiam ter sua situação irregular exposta, ficando indefesas diante da ameaça de perder o emprego, ou, pior ainda, de serem sancionadas ou deportadas, caso fossem estrangeiras sem autorização de residência. Essa chantagem era o que o mantinha seguro, ou assim ele acreditava. A vítima escolhida naquela noite era Laura Martín, uma jovem de 23 anos. Ela havia chegado a Toledo, vinda de sua cidade natal, Granada, há apenas 6 meses. Com seus olhos castanhos grandes e cheios de uma tristeza silenciosa e uma estatura baixa de 1,60 m, Laura era a personificação da fragilidade. Havia fugido de casa para escapar de um pai dependente químico que a maltratava e coagia, de uma mãe submissa e de um namorado violento. Toledo inicialmente lhe pareceu uma terra de oportunidades, mas a dura realidade a forçou a viver em um quarto minúsculo no bairro de Santa Bárbara, dividindo o pouco espaço com 2 colegas e dependendo totalmente do salário de 1.000 euros de El Rincón Escondido, uma quantia insuficiente para o custo de vida e paga em dinheiro, sem qualquer contrato legal que a protegesse. Álvaro a notou desde o primeiro dia, reconhecendo nela o desespero e a falta de apoio que tanto explorava. Começou com elogios exagerados, passando para toques nas costas que se prolongavam desconfortavelmente e comentários velados sobre seu corpo. Laura sentia-se cada vez mais acuada e o pânico a invadia, mas a necessidade desesperada de manter o emprego, seu único sustento, a mantinha em silêncio. O medo de uma acusação que a fizesse voltar ao inferno do qual havia escapado era sua corrente. Naquela noite, Álvaro decidiu que era hora de consumar seu abuso. Esperou que Laura terminasse de servir uma mesa de diplomatas. Então se aproximou com a urgência fingida de um assunto salarial. Agarrou o pulso dela e, sem esperar por uma resposta, começou a arrastá-la pelo corredor de serviço que levava aos banheiros. Laura sentiu a adrenalina gelada do terror subir pelo corpo. Tentou resistir com um puxão, mas o aperto de Álvaro se intensificou com uma força cruel. Ele se inclinou sussurrando em seu ouvido que, se ela fizesse uma cena, não apenas perderia o emprego naquele exato momento, mas uma simples ligação dele para a fiscalização do trabalho revelaria sua situação irregular, o que, na pior das hipóteses, poderia iniciar um processo administrativo de expulsão da Espanha, embora a lei de imigração preveja atenuantes para vítimas de crimes graves. Mas o plano macabro de Álvaro foi desmantelado por uma testemunha inesperada.
Na mesa mais discreta de um canto, avaliando anonimamente a concorrência, estava Pablo Gomes. Aos 43 anos, Pablo era um titã empresarial, dono da bem-sucedida rede Sabores Ibéricos, com 20 restaurantes de luxo espalhados por todo o território espanhol e um patrimônio estimado em 120 milhões de euros. Pablo, um homem de 1,85 m de altura, com a força física de quem pratica artes marciais e olhos cinzentos, que naquele momento se tornaram glaciais, testemunhou o agarre, a resistência de Laura e o sorriso predador de Álvaro. Sua experiência e ética lhe permitiram reconhecer imediatamente a situação. Um claro abuso de poder e um assédio no local de trabalho em andamento. Sem hesitar, ele se levantou com uma determinação calma e silenciosa, seguindo o casal pelo corredor. O clímax do confronto ocorreu na entrada dos banheiros de funcionários. Álvaro havia encurralado Laura contra a parede. Sua mão subia pelo braço dela, enquanto sussurrava a promessa de um aumento salarial em troca de sua aceitação. Um caso evidente de assédio por chantagem, quid pro quo sexual, que na Espanha é considerado uma forma agravada de assédio. Laura chorava em silêncio, paralisada pelo medo. Foi nesse exato momento que uma voz profunda e controlada ecoou no corredor estreito. Quieto. Álvaro se virou abruptamente, deparando-se com a figura imponente de Pablo. Tentou disfarçar um sorriso, alegando que estava apenas conversando com uma funcionária. Pablo não parou, caminhando até ficar a apenas 1 metro de distância, emanando uma autoridade inata. Com uma voz que, embora calma, destilava uma ameaça absoluta e legalmente fundamentada, Pablo deixou claro que havia testemunhado tudo. O milionário, cuja serenidade contrastava com o desespero de Álvaro, ofereceu apenas 2 opções. Ou Pablo ligava imediatamente para a Polícia Nacional, desencadeando uma investigação com graves consequências criminais por assédio e coação, ou Álvaro deixava o restaurante para sempre naquele exato momento. Ele deu 10 segundos para que tomasse sua decisão. Álvaro tentou protestar, usando sua posição. No entanto, o rosto impassível de Pablo e o ato de ele pegar o telefone e começar a discar o número da polícia, 091, fizeram-no empalidecer. Sabendo que uma investigação minuciosa revelaria seu padrão de abusos e as múltiplas violações trabalhistas e sexuais que havia cometido ao longo dos anos, o risco de uma pena de prisão efetiva, que na Espanha para esses crimes pode superar 2 anos, especialmente com a agravante de prevalência hierárquica, era altíssimo. Em um ato de covardia absoluta, Álvaro deixou cair o chaveiro do restaurante no chão e fugiu do local como um rato, escolhendo a autopreservação e a renúncia tácita ao seu cargo, evitando a prisão em flagrante, mas garantindo sua ruína profissional e o início de sua perseguição penal. Pablo virou-se para Laura, que havia deslizado contra a parede, tremendo incontrolavelmente. Sua reação foi exemplar e profissional, evitando qualquer toque ou gesto que pudesse ser interpretado como invasivo ou confuso para uma vítima de trauma. Ele se ajoelhou na frente dela, na altura de seus olhos, e falou com uma voz suave, perguntando se ela estava bem. Laura não conseguia falar, apenas negar com a cabeça enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Pablo esperou pacientemente, sem pressionar, até que sua respiração se normalizasse minimamente. Em seguida, o magnata ofereceu a solução completa, que não era apenas moralmente correta, mas totalmente coerente com a legislação de proteção às vítimas. Ele garantiu que ela estava segura, que Álvaro nunca mais a tocaria e que ele, Pablo Gomes, cuidaria pessoalmente de sua situação. Sua primeira ligação foi para o dono de El Rincón Escondido, um velho conhecido. Em menos de 5 minutos, a situação de Laura estava resolvida. Álvaro estava formalmente demitido, o que facilitaria sua defesa legal por não ter mais vínculo empregatício com o restaurante. E Laura manteria seu emprego, mas com um contrato regular que a amparasse legalmente e facilitasse a obtenção dos documentos necessários para a autorização de residência, um compromisso que Pablo garantiu pessoalmente. Além disso, Pablo fez questão de que o dono do restaurante
fosse notificado de seu dever legal de fornecer um ambiente de trabalho seguro e respeitoso, sob pena de, caso contrário, Pablo usaria sua influência para expor as graves falhas éticas e legais do local. Aquela noite, o evento não terminou apenas com a saída de Álvaro. Pablo, consciente de que a situação de trabalho de Laura a tornava vulnerável a retaliações, fez uma última gestão. Ligou para sua diretora de recursos humanos para que, logo pela manhã, entrasse em contato com o dono do restaurante toledano. Seu objetivo era garantir que Laura recebesse um aumento salarial imediato e o registro na Previdência Social. Ele queria que sua proteção não fosse uma promessa vazia. Laura, a caminho de seu quarto em Santa Bárbara, estava em estado de choque catártico. Havia sido salva por um desconhecido sem motivo aparente, que arriscara seu anonimato para protegê-la. Não sabia quem ele era de verdade, mas sentia que sua vida havia mudado 180 graus. A justiça, a bondade e a proteção haviam chegado da forma mais inesperada, com a firmeza de um homem que compreendia que o verdadeiro poder reside na escolha de fazer o bem. Essa intervenção não foi apenas um ato heróico, mas uma solução empresarial e legal impecável. A remoção de um criminoso do ambiente de trabalho e a regularização de uma vítima vulnerável, estabelecendo uma base sólida para seu futuro. 2 dias depois, em vez de medo, Laura sentiu uma imensa esperança. O restaurante de Toledo, agora sob nova direção provisória, a recebeu com uma oferta formal. 1.500 euros por mês, um contrato por tempo indeterminado e o início da tramitação de sua autorização de residência por vínculo de trabalho, uma figura legal que lhe permitiria regularizar sua situação graças à existência de um contrato de trabalho. Essa solução, totalmente coerente com a lógica do direito de imigração na Espanha, não apenas lhe dava segurança, mas representava o primeiro grande plot twist positivo de sua vida pós-trauma, o reconhecimento de sua dignidade e valor como trabalhadora. Laura assinou com mãos que, embora ainda trêmulas, representavam a liberdade. Mas a história de Pablo Gomes não havia terminado. Junto ao contrato, ela encontrou um envelope discreto. Dentro, um cartão de visita com seu nome e a breve, mas poderosa mensagem escrita à mão. Se precisar de ajuda ou quiser conversar, me ligue. Você não está sozinha. Pablo. Laura guardou aquele cartão como se fosse sua armadura pessoal. A sensação de ser vista e protegida, não apenas por um empregador, mas por um homem ético, era um bálsamo para suas feridas invisíveis. Ela levou 3 dias, cheios de reflexão e medo de incomodar seu salvador, para criar coragem de ligar. Quando o fez, com a voz quase um sussurro, Pablo atendeu no segundo toque. Sua voz grave e amável, perguntando genuinamente como ela estava e se o novo gerente a estava tratando com o respeito que merecia, demonstrando um acompanhamento ativo de sua proteção. Esse compromisso, que ia além do dever, marcava o início de uma conexão muito mais profunda do que a de um simples resgate. A conversa com Pablo foi repleta de revelações. Ele a informou que, usando seus amplos contatos no meio jurídico e na inspeção do trabalho, havia conseguido provas adicionais de que Álvaro Ruiz havia assediado outras funcionárias ao longo dos anos. Essa mesma informação havia sido entregue às autoridades, garantindo que a denúncia formal contra Álvaro estava em curso e que a polícia já estava investigando o caso com seriedade. A confirmação de que Álvaro estava sob investigação formal, com risco real de uma pena de prisão efetiva por assédio sexual continuado e coação, foi o segundo plot twist positivo para Laura. A justiça não apenas havia chegado, mas estava sendo aplicada com todo o rigor da lei. Pablo lhe disse que sentia uma profunda vergonha por não ter intervindo antes no restaurante, admitindo que havia usado seus recursos para procurar as outras possíveis vítimas de Álvaro, tentando contatá-las para que também pudessem denunciar. Em um gesto que cimentou seu caráter excepcional, Pablo lhe fez uma proposta que era um divisor de águas profissional. Ele lhe disse que, embora seu emprego em El Rincón Escondido estivesse regularizado, ele tinha um restaurante em Barcelona, El Faro de Catalunha, que precisava de pessoal com a dedicação que ele havia visto nela.
A oferta era tentadora. 2.000 euros por mês, um contrato por tempo indeterminado de início e a moradia paga pela empresa durante os primeiros 6 meses em um apartamento confortável e seguro. Ele esclareceu com firmeza que não era caridade, mas um investimento em talento, já que havia notado sua impecável profissionalidade apesar do medo e do trauma. Laura percebeu que essa oportunidade não era apenas um salário melhor, mas a possibilidade de um recomeço em um ambiente onde a ética e o respeito eram garantidos pelo homem que a havia salvado. Deixar Toledo e suas lembranças dolorosas por Barcelona, a cidade da luz e do mar, significava seguir em frente. Com uma voz que já não tremia tanto, Laura aceitou. Estava pronta para o capítulo 2, um novo amanhecer na cidade condal, longe das sombras de seu passado. A mudança de Laura Martín para Barcelona representou um verdadeiro renascimento. Ela deixou para trás o frio e a angústia de seu pequeno quarto compartilhado em Santa Bárbara, em Toledo, para abraçar a energia vibrante da cidade condal. O mês que se passou entre sua aceitação da oferta de Pablo Gomes e sua mudança foi crucial. Não foi uma simples troca de cidade, mas um processo meticuloso orquestrado por Pablo e sua equipe jurídica, provando que seu compromisso ia muito além de um ato impulsivo. Sua advogada, Helena Vidal, encarregou-se de supervisionar pessoalmente a tramitação da autorização de residência de Laura, sob a figura de vínculo empregatício, garantindo que o dossiê estivesse impecável, um gesto de diligência profissional que proporcionava a Laura uma segurança jurídica inédita em sua vida. Paralelamente, Pablo providenciou um apartamento pequeno, mas moderno e acolhedor, no bairro de L'Eixample, cobrindo os 6 primeiros meses de aluguel, conforme prometido. Este apartamento não era apenas uma moradia, mas um santuário de paz, seu primeiro espaço verdadeiramente próprio em Barcelona. A chegada a El Faro de Catalunha, o magnífico restaurante de Pablo, situado no coração do bairro gótico, foi um sopro de ar fresco. O local era uma obra de arte arquitetônica, repleto de luz natural, arte moderna e uma atmosfera de respeito que se podia sentir no ar. A primeira pessoa a recebê-la foi Helena Crespo, a gerente, uma mulher de 50 anos, com uma presença maternal e firme. Helena, informada previamente por Pablo sobre as circunstâncias de Laura, sem revelar detalhes traumáticos, mas focando em seu valor e necessidade de um ambiente de apoio, a acolheu imediatamente sob sua proteção. Este não foi um simples apadrinhamento profissional. Helena estabeleceu um sistema de apoio sutil, mas constante, designando colegas de trabalho empáticos e criando um ambiente de equipe onde a colaboração superava qualquer vestígio de competição tóxica ou fofoca maliciosa. Laura começou a perceber que o ambiente de trabalho na rede Sabores Ibéricos era radicalmente diferente do que ela conhecia. O salário de 2.000 euros por mês, pago com total transparência e com todas as contribuições para a Previdência Social, dava-lhe uma estabilidade financeira que curava a ansiedade da precariedade. Além disso, Pablo havia cumprido outra promessa vital: a terapia psicológica com uma especialista em trauma, cujos honorários eram cobertos integralmente pelo seu plano de saúde privado, custeado pela empresa. Esse acesso à saúde mental, um pilar fundamental do cuidado integral às vítimas, tornou-se a verdadeira chave de sua recuperação. As sessões permitiram que Laura começasse a desmantelar as camadas de medo e culpa que havia acumulado desde a infância. Ela aprendeu a identificar o ciclo do abuso e a entender que a culpa era inteiramente do agressor, Álvaro Ruiz, e não dela. Mês após mês, a transformação de Laura era visível. O brilho voltou aos seus olhos castanhos, sua postura ficou ereta. Ela já não se encolhia com barulhos altos, nem olhava por cima do ombro com temor. No trabalho, sua dedicação e atenção aos detalhes a transformaram rapidamente em uma das garçonetes mais queridas de El Faro de Catalunha. Clientes regulares a solicitavam por seu sorriso genuíno e profissionalismo. As gorjetas que recebia refletiam essa estima, somando-se à sua crescente independência econômica. Mais importante, ela havia começado a reconstruir sua vida social.
fazendo amizade com duas colegas no restaurante que se tornaram sua rede de apoio em Barcelona, compartilhando jantares em Grácia e explorando a cidade sem o medo constante que a havia paralisado em Toledo. Havia até retomado com cautela o contato com sua mãe, incentivando-a a dar os primeiros passos para se libertar da toxicidade familiar em Granada, demonstrando que a cura de Laura estava gerando ondas positivas ao seu redor. Enquanto isso, Pablo Gomes continuava sendo uma presença constante, mas distante. Ele visitava El Faro de Catalunha pelo menos 2 vezes por semana, sempre sob a desculpa de revisar contas ou se reunir com Helena Crespo. A cada visita, ele se certificava de falar com Laura, mas o fazia de maneira formal e breve, perguntando apenas sobre o trabalho, o apartamento e seu bem-estar geral. Seu autocontrole era admirável. Ele estava perfeitamente ciente da diferença de poder entre eles. Um magnata milionário e sua funcionária, uma vítima recente de abuso. Pablo havia imposto a si mesmo um rigoroso código de ética para proteger Laura e a si próprio de qualquer interpretação ou risco de cair no mesmo padrão de abuso de autoridade que ele havia combatido. Ele temia que qualquer gesto romântico ou afetuoso fosse mal interpretado por Laura como uma obrigação, ou pior ainda, que sua própria atração pudesse ser confundida com uma exploração de sua vulnerabilidade emocional. Seu passado, no qual um relacionamento anterior havia chegado ao fim devido à sua dedicação obsessiva ao trabalho, havia lhe deixado a lição amarga da solidão, mas também a convicção de que deveria agir com extrema cautela em qualquer relação que pudesse ser desequilibrada pelo poder ou pelo dinheiro. No entanto, a química entre eles era inegável. Laura se pegava observando Pablo com uma fascinação crescente. Não era apenas o homem que a havia resgatado, mas o líder que tratava o faxineiro com o mesmo respeito que o chefe estrela, Ricardo Vives. Ela notava o calor de seus olhos cinzentos quando a viam rir com Helena ou quando a observavam interagir com os clientes. Para Laura, a maneira como Pablo usava seu poder para criar um ambiente ético e proteger seus funcionários era a verdadeira medida de seu valor. Ela compreendeu que a bondade de Pablo não era uma pose, mas uma filosofia de vida. Por sua vez, Pablo sentia uma pontada de admiração e um afeto protetor que crescia a cada novo sorriso que via no rosto de Laura. Ele a vira levantar voo, e essa força recém-encontrada era o que mais o atraía. Encontrava-se constantemente buscando desculpas para prolongar suas visitas a Barcelona, lutando internamente contra seu desejo de cruzar a linha profissional. 6 meses após sua chegada a Barcelona, Laura havia atingido um nível de independência psicológica e financeira que a fazia sentir-se invencível. Ela deixou o apartamento corporativo em l'Eixample e mudou-se para seu próprio e pequeno, mas acolhedor, apartamento em Grácia, simbolizando sua total autonomia. Retomou seus estudos de forma online e com o apoio de Pablo, focando em gestão de restaurantes, mostrando uma aptidão natural para a liderança e resolução de conflitos. A última grande revelação do plot twist neste capítulo não veio de uma ameaça externa, mas de um ato de vontade pessoal de Laura. Uma noite de maio, após o fechamento de El Faro de Catalunha, Laura se ofereceu para ajudar Helena Crespo com o inventário, sabendo que Pablo também estaria lá para revisar os livros de contabilidade, uma rotina que, de certa forma, lhes dava um tempo precioso a sós, embora formal. Finalmente, restaram apenas Laura e Pablo no escritório, cercados por pilhas de notas fiscais e o silêncio confortável do local vazio. Laura, com o coração batendo forte, mas com uma calma recém-adquirida, sentiu que o momento era o certo. A cura lhe havia dado uma coragem que ela não possuía antes. Ela colocou a lista de vinhos sobre a mesa e, olhando diretamente nos olhos de Pablo, fez a declaração que quebrou o protocolo. Queria falar com ele, não de trabalho, sobre nós. Pablo a olhou surpreso. Sua expressão de profissionalismo absoluto se desfez por um instante. Laura respirou fundo e, com uma eloquência forjada na terapia e na dor, se abriu. Ela lhe disse que entendia perfeitamente sua hesitação
e seu medo de se aproveitar de sua vulnerabilidade. Um medo que ela apreciava profundamente, pois demonstrava sua nobreza. Mas explicou que o tempo da fraqueza havia passado. Ela havia se curado não completamente, pois as cicatrizes sempre permanecem, mas o suficiente para ser dona de sua própria mente e coração. A revelação impactante que Laura fez a Pablo foi o golpe de misericórdia em sua barreira ética autoimposta. Ela lhe explicou claramente a distinção que havia feito sobre o poder. Álvaro tinha poder sobre mim e o usou para me destruir, para me anular. Você tem poder, Pablo, e o usou para me proteger, me dar recursos, me fazer crescer. Essa é a diferença, e é imensa. Ela continuou dizendo que sua atração por ele não era a gratidão confusa de uma vítima, mas um sentimento real que ela havia tido tempo e distância para analisar. Afirmou seu direito inalienável de escolher e decidir quem queria amar, e que se ele também sentisse algo, ela o escolhia, com plena consciência e absoluta liberdade. Seu discurso foi a afirmação de sua total recuperação da autonomia. Pablo permaneceu em silêncio por um tempo, que pareceu abranger 10 vidas passadas. Ele perscrutou os olhos de Laura em busca de qualquer vestígio de dúvida, medo ou coação, mas encontrou apenas uma determinação férrea e uma luz que ele próprio havia ajudado a acender. Ele compreendeu que a Laura à sua frente não era mais a garota trêmula de Toledo, mas uma mulher forte e empoderada, que lhe estava dando permissão, que o estava escolhendo com total lucidez. Finalmente, ele lhe disse a verdade que havia contido por 6 meses, que ele também sentia uma conexão profunda com ela, mas que seu medo de machucá-la ou de que a diferença de poder contaminasse a relação havia sido seu principal obstáculo. Sua resposta foi, ao mesmo tempo, uma declaração de amor e um compromisso ético inabalável. Ele disse que eles iriam muito devagar, que o respeito ao ritmo e aos limites dela seria a pedra angular do relacionamento. Ele lhe deu a garantia legal e moral de que, a qualquer momento, se ela se sentisse desconfortável ou se o relacionamento terminasse, isso não mudaria absolutamente nada em seu trabalho ou em seu futuro profissional na rede Sabores Ibéricos. Essa cláusula de consentimento e respeito pelo ambiente de trabalho foi a prova definitiva que Laura precisava. Pablo se levantou lentamente de sua cadeira, aproximando-se, dando-lhe todo o tempo do mundo para detê-lo, e segurou seu rosto com uma delicadeza infinita, como se ela fosse o objeto mais precioso do mundo. O beijo que se seguiu foi um divisor de águas. Não foi a culminação de um resgate, mas a celebração de 2 pessoas que se encontravam em pé de igualdade, de um amor nascido do respeito e da superação de um trauma. A paixão que Laura demonstrou surpreendeu Pablo e a ela mesma. Era a liberação de anos de repressão emocional e medo. Naquele instante, o escritório deixou de ser um local de trabalho para se tornar o crisol de um futuro promissor. Eles iniciaram um relacionamento discreto e saudável, baseado na comunicação e na compreensão profunda. Pablo sempre foi consciente das feridas de Laura, sempre pronto a ouvir e nunca forçando a intimidade ou passos apressados. Laura, por sua vez, encontrou no amor paciente e respeitoso de Pablo a cura que a terapia havia iniciado. Ela havia aprendido que a vulnerabilidade podia ser uma força e que um homem podia usar seu poder para construir, não para destruir. O sol nasceria sobre Barcelona naquela manhã, anunciando não apenas o início de um relacionamento, mas a plena emancipação e empoderamento de Laura Martín, pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. O terceiro capítulo, repleto de desafios profissionais e a superação final de seu passado familiar, esperava logo após aquele belo e merecido alívio. O amor nascido no escritório de El Faro de Catalunha não foi um romance fugaz, mas o alicerce de uma conexão duradoura e profundamente respeitosa. Um ano após aquele beijo crucial, o relacionamento entre Laura Martín e Pablo Gomes havia superado todas as expectativas. Eles prosseguiam com uma calma ponderada, morando em apartamentos separados para honrar a independência de Laura, mas compartilhando uma vida de apoio incondicional. Laura continuou com seus estudos de gestão de restaurantes,
demonstrando uma inteligência aguçada e um talento natural para a organização. Pablo cumpriu sua promessa de lhe dar os meios, mas a impulsionou à excelência, garantindo que seu sucesso fosse inteiramente mérito de seu esforço. Essa filosofia evitou qualquer sombra de dependência econômica, fortalecendo o respeito mútuo. A primeira grande prova de seu relacionamento e o próximo plot twist no caminho de Laura rumo à autossuficiência veio com uma oferta profissional significativa. Pablo a convidou para se tornar a assistente de gerente de El Mirador de Alicante, um de seus restaurantes menores e mais exclusivos na comunidade valenciana. O salário de 3.000 euros por mês era um salto gigantesco, um reconhecimento formal de seu valor. Essa promoção não foi caridade, foi o resultado direto de seu desempenho excepcional e da demonstração de suas habilidades de liderança. Laura aceitou com um entusiasmo contagiante, vendo em Alicante a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em um ambiente de responsabilidade real. A mudança foi uma celebração de sua autonomia. Embora Pablo tenha facilitado a logística, Laura cuidou de todos os detalhes, mostrando que estava pronta para gerenciar sua própria vida e carreira. Justamente quando Laura estava se consolidando em Alicante, gerenciando uma equipe de 8 pessoas com uma mistura de firmeza e humanidade que a caracterizava, o passado familiar fez sua aparição para um confronto final. O telefonema de sua mãe em Granada trouxe consigo a revelação impactante. O pai de Laura havia sido detido pelas forças da ordem devido a uma agressão grave e as autoridades haviam iniciado um processo contra ele por violência doméstica continuada. A mãe de Laura precisava desesperadamente do seu testemunho no julgamento que se aproximava. A perspectiva de voltar a Granada e confrontar seu pai em um tribunal a encheu de um terror paralisante, o medo ancestral que nunca desaparece totalmente. Ela sabia que precisava testemunhar, não apenas por sua mãe, mas por si mesma, para fechar aquele ciclo de dor e abuso. Pablo reagiu com uma empatia perfeita. Disse-lhe que seu dever era com a justiça e que ele estaria ao seu lado. A viagem para Granada foi um ato de amor e solidariedade incondicional. Pablo garantiu que Laura tivesse o melhor apoio jurídico de sua equipe, a advogada Helena Vidal, que se coordenou com o promotor em Granada. Pablo deixou claro que sua presença seria apenas de apoio emocional, respeitando os limites legais da jurisdição. O julgamento foi o dia mais difícil na vida de Laura. Ver seu pai, ouvir suas negações e ameaças veladas, reviver os traumas de sua juventude, foi uma tortura emocional. Mas toda vez que fraquejava, ela pensava na figura imponente e protetora de Pablo, esperando-a do lado de fora da sala, e no rosto esperançoso de sua mãe. No banco das testemunhas, Laura respirou fundo e contou sua verdade com uma honestidade brutal e corajosa, detalhando o padrão de abuso que a havia forçado a fugir de casa. O testemunho de Laura foi devastador. O desfecho, digno de um milagre jurídico forjado na coragem, veio com a condenação de seu pai a 4 anos de prisão, uma sentença que não apenas fez justiça por sua mãe, mas deu a Laura uma sensação de encerramento emocional absoluto. A mãe de Laura finalmente estava livre para reconstruir sua vida. Naquela noite, em um hotel em Granada, Laura desabou nos braços de Pablo, chorando todas as lágrimas que havia contido por anos. Pablo a abraçou com uma ternura infinita, dizendo que ela era a pessoa mais corajosa que ele conhecia e que a amava por sua força inabalável, cicatrizes incluídas. Laura lhe disse que ele havia lhe ensinado que a bondade de um homem pode curar as feridas e que ela merecia ser protegida sem ser vista como fraca. 2 anos após a noite no corredor de El Rincón Escondido, Laura havia se tornado a gerente titular de El Mirador de Alicante. Ela liderava uma equipe de 15 pessoas, era respeitada por sua gestão humana e sua tolerância zero para qualquer comportamento inadequado no local de trabalho. Ela havia reconstruído sua vida sobre bases sólidas. A culminação de sua vida pessoal veio quando Pablo a pediu em casamento. O pedido foi íntimo e perfeitamente planejado durante um jantar privado no terraço de El Faro de Catalunha, em Barcelona,
com as luzes da cidade brilhando sob eles. O anel, embora caro, era de um design simples e elegante, simbolizando a solidez do amor deles, não sua riqueza. Laura disse sim em meio a lágrimas de alegria incontrolável. Antes do casamento, Laura sentiu uma última necessidade de fechar o ciclo de seu trauma, um ato que superava a justiça pessoal para se tornar um ato milagroso de serviço. Ela queria voltar a Toledo, a El Rincón escondido, não por vingança, mas para levar esperança às outras funcionárias. Álvaro Ruiz já havia sido formalmente condenado e perdido tudo, seu destino profissional selado pela justiça. Laura e Pablo organizaram uma reunião discreta com o corpo feminino de funcionários do restaurante. Laura contou sua história sem filtros, falando do medo, da vergonha e da impotência, mas também de como um ato de coragem pode mudar uma vida. O resultado foi milagroso. 3 jovens que Álvaro havia assediado antes de sua demissão encontraram a força para se apresentar e, com a ajuda da equipe jurídica de Pablo, registraram denúncias formais. Graças ao testemunho validador de Laura e às novas provas, Álvaro Ruiz foi condenado a 3 anos de prisão por assédio sexual em série e abuso de poder. Essa condenação final, além da justiça, foi o terceiro plot twist positivo da história, pois transformou o trauma de Laura em uma ferramenta de empoderamento coletivo. O casamento foi uma celebração íntima e elegante em Barcelona, um evento alegre e cheio de significado. A mãe de Laura, radiante de felicidade e liberdade, chorou de emoção ao ver a filha, uma sobrevivente que se tornara uma mulher forte. Durante a recepção, Pablo fez um discurso que comoveu a todos os presentes. Ele disse que Laura havia lhe ensinado o verdadeiro significado da coragem. Não a bravura da riqueza ou do poder, mas a valentia de se levantar quando se está vulnerável, quando o mundo parece conspirar contra você. Laura respondeu com uma doçura profunda, dizendo que Pablo havia lhe ensinado que existiam homens bons, que a bondade não significava fraqueza, que ela merecia segurança e respeito, e que, às vezes, os anjos não têm asas, mas a coragem de fazer o que é certo. 5 anos após aquela noite terrível no corredor de El Rincón escondido, Laura e Pablo construíram uma vida belíssima. Laura consolidou-se como diretora regional de 3 restaurantes no Levante espanhol, sendo respeitada por sua liderança ética e humana. O casal foi abençoado com uma filha, Sofia, de 2 anos, uma menina forte e segura, cujo nascimento foi visto por Laura como o maior milagre de sua vida. O impacto de Laura na rede de Pablo foi transformador. Ele implementou protocolos rigorosíssimos contra o assédio e um número de denúncia anônima para cada funcionário, mudando completamente a cultura empresarial, garantindo que nenhum outro funcionário passasse pelo calvário que ela sofreu. Mas o legado mais profundo foi a criação da Fundação Tivemos, em vez de Não Está Sozinha, uma organização sem fins lucrativos dedicada a fornecer assistência jurídica gratuita, apoio psicológico e ajuda para a recolocação profissional a mulheres que foram vítimas de assédio no trabalho. Laura dedicava 2 dias por semana à fundação, compartilhando sua história sem reservas, transformando seu trauma em esperança para centenas de mulheres que se sentiam invisíveis. Uma noite, enquanto colocavam Sofia para dormir, Pablo lhe fez uma pergunta filosófica. Se pudesse voltar atrás e mudar aquela noite em Toledo, ela o faria. Laura pensou longamente. Ela disse que a noite havia sido terrível, mas que a havia conduzido a ele, à filha, à sua força, ao seu propósito. Ela não a escolheria, mas, tendo passado por ela, a havia transformado em algo lindo. Essa, ela sussurrou, era sua maior vitória. Laura e Pablo continuaram a envelhecer juntos, seu amor crescendo a cada desafio superado. Laura tornou-se uma palestrante muito solicitada em seminários empresariais e universidades, contando sua história não como a de uma vítima, mas como a de uma sobrevivente empoderada, que escolheu a luz em vez da escuridão. Ela sempre terminava seu discurso com a mesma poderosa lição para a audiência. Se você vir alguém em dificuldade, intervenha. Não desvie o olhar, porque esse momento de coragem pode mudar a trajetória de uma vida, pode salvar alguém. E se você estiver sofrendo,
Lembre-se, você não está sozinha. Existem pessoas que a verão e a ajudarão. Você só precisa ter a coragem de pedir ajuda e acreditar que merece ser salva. A história de Laura Martín e Pablo Gomes se tornou um farol de esperança em Espanha, provando que das circunstâncias mais sombrias pode nascer um amor profundo e um legado de justiça social. A jovem que fugiu da violência familiar e da precariedade não apenas se curou, mas se tornou uma líder empresarial, uma defensora da dignidade e uma mãe feliz, fechando o ciclo da dor e substituindo-o por uma felicidade imensa e milagrosa. O verdadeiro herói não foi o mais forte nem o mais rico, mas aquele que decidiu ver e agir, e essa lição de intervenção continua a ressoar nas vidas das centenas de mulheres que a Fundação Tivemos ajudou. A vida de Laura foi a prova viva de que, às vezes, a diferença entre o desespero e a esperança é a bondade de uma única pessoa que escolhe não desviar o olhar. E assim, a história de Laura e Pablo se encerra com um final feliz, inspirador e cheio da imensa esperança que ambos juntos haviam criado. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.